Salve, salve rapaziada, aqui é o Knight e vamos aqui para uma das lutas mais polêmicas e uma coisa muito polêmica também, que acho que muita gente não concorda, que é, né, essa batalha daqui. Eu resolvi fazer porque, bem, há muito tempo eu venho falando no YouTube, né, desde mais ou menos o início do canal, sobre o nível de poder do Kizaru e depois o Rob Lute também. E hoje eu vim trazer a luta desses dois personagens, uma luta muito polêmica. Eu sei que o vídeo vai sair dia 1º de abril, só que isso aqui não é uma brincadeira de 1º de abril. Os argumentos que eu vou falar aqui são argumentos sérios, que realmente é o nível de escala dos dois personagens, pelo menos na minha análise. E eu não estou aqui brincando, realmente eu vou falar aqui o que eu penso e o que eu acho, assim como eu falei dos mais diversos vídeos até agora, né? Analisando profundamente e sobre quem venceria, né? Quem tem os melhores atributos e quem é mais forte entre Kizaru e Rob Lute despertado. Começando, né? Com uma análise de força, vamos falar aqui. Como nós sabemos, os dois lutaram contra o Luffy, então vamos aqui. Na sua luta contra o Luffy, né? Contra o Luffy Gear 5, tô lembrando aqui uma coisinha também, que o Luffy não está usando o Haki do Rei avançado, mas enfim. Na luta que o Rob Lute ele começou a desempenhar com o Luffy, eles se demonstraram em pé de igualdade em nível de força bruta, né? Ambos conseguiam fazer flashes de força e também de Haki do armamento, com também equiparadamente sendo jogados para longe, onde o Luffy não se provou ser superior em força ou coisa do tipo, apesar da gente ver que o Luffy aqui, ele tá ali com o seu Haki do armamento, tá com o seu Gear 5, ele não se provou sendo absurdamente mais forte que o Rob Lute, né? Pelo contrário, ambos se arremessaram para longe. Outro feito interessante de força do Rob Lute, que eu posso salientar para vocês, é que ele conseguiu trocar golpes contra o Zoro, né? Na sua forma desperta. O Zoro que estava usando o Haki do Rei avançado, o que também não é um feito ruim, já que o Zoro, na sua forma base ainda, ele conseguia trocar golpes contra os Imperadores, salvar o Luffy, dar one shot no Killer lá no início do arco de Wano, e também trocar golpes com o King, isso forma base, né? E aqui o Rob Lute, ele consegue bater de frente contra o Zoro no modo Rei do Inferno e se manter equiparado, né? Vamos lembrar disso. Onde eles ficaram lutando por muito tempo, até o ponto de ambos já estarem exaustos, e o próprio Zoro ele admitir que o Rob Lute ele é duro na queda, ou seja, admitindo aqui que o Rob Lute ele não é alguém fraco, e sim alguém muito forte. Tanto que o Zoro até ele sai do modo Rei do Inferno e guarda uma de suas espadas, mas é importante frisar que sim, o Zoro utilizou o modo Rei do Inferno contra o Rob Lute, só que depois ele desativou e guardou uma de suas katanas, como a gente pode ver aqui. E mais um feito interessante do Rob Lute que eu posso falar para vocês é que durante essa luta com o Zoro, né, quando o Zoro não estava usando o modo Rei do Inferno, ele conseguiu desarmar o Zoro, né, se provando pelo menos superior ao Zoro sem o modo Rei do Inferno. Falando um pouco aqui sobre o Kizaru, vamos aqui falar sobre o Almirante de Luz. A força do Kizaru também é bastante interessante. Lá em Marineford, ele conseguia parar com uma perna só, a Bizento do Barba Branca, que, claro, o Barba Branca aqui já estava mais debilitado, só que ele conseguiu parar a Bizento do Barba Branca com apenas um pé, o que é um feito interessante de força, né? Durante a Egghead, o Kizaru também parou um chute do Luffy com o Haki do Rei avançado, apesar de ter seu braço trincado, ele conseguiu parar, né? E também ele conseguiu aqui trocar golpes contra o Gear 4, Snakeman, golpes que aqui eles estavam variados. E mais tarde, durante sua luta contra o Gear 5, também conseguiu trocar golpes com o mesmo Gear 5. Só que vamos aqui, né? Quem leva em questão de força bruta entre Rob Lute e Kizaru? E a resposta sobre isso é o Rob Lute. E vamos lá. Porque isso aqui é realmente muito interessante e vocês têm que perceber o seguinte. O Kizaru, vamos lá, ele parou a Bizento do Barba Branca. Só que vamos lembrar que esse Barba Branca aqui, que o Kizaru ele parou a Bizento, é o Barba Branca
que já tinha tido seu peito aberto pelo Akainu. Já começa por aí. Ou seja, não é o Barba Branca aqui que já estava em um estado físico melhor. Não, é o Barba Branca que já tinha recebido um dano absurdo do Akainu e já tinha sido acertado pelos marinheiros. Ou seja, a sua condição física, né, o seu poder ali já não estava mais o mesmo do início da guerra. Quando o Kizaru ele acaba trocando golpes com o Luffy no Gear 5, vamos lembrar uma coisa. O Luffy ele tinha já recebido uma bica do Kizaru, que tirou ele do modo Gear 4, né, e fez ele ultrapassar a barreira do Vegapunk. A mesma barreira que o próprio Luffy falou, né, que ele pensou que teria morrido ao passar por ela 2 vezes. O Luffy também ele já tinha engolido um raio laser do Kizaru, que explodiu dentro dele e causou um dano interno absurdo, já que a gente sabe quão destrutivo os lasers do Kizaru eles podem ser, né? E só esse feito, né? No caso, esse demérito aqui do Luffy, né? De ter recebido todo esse dano, já teria enfraquecido ele também. E também, vamos aqui lembrar, né? Que enquanto eles estavam trocando golpes, literalmente, nessa cena daqui, né? Que foi após ele ter engolido o laser, o próprio Kizaru fala, minutos depois, tá ligado? Que o Luffy, ele já estava no limite da forma. E outra coisa que comprova a fraqueza do Luffy é o seguinte. Compara aqui essas 2 cenas. Temos aqui essa cena, quando o Luffy recém passa pela barreira. Você nota que o Kizaru é pego pelo Luffy gigante, só que ele não sofre dano ou coisa do tipo. O Luffy que já estava aqui enfraquecido, né? Como eu expliquei para vocês. O Kizaru não sofre dano ou coisa do tipo. Só que quando o Luffy depois se recupera e tem todo o seu poder de volta, apenas com um único aperto, né? No caso, o mesmo aperto, o Luffy faz o Kizaru sangrar. Ou seja, vocês já conseguem perceber, né? O quão o Luffy ficou mais fraco nesse meio tempo, por causa de todos os debuffs, como por exemplo, utilizar o Gear 5 contra o Rob Lucci, ter passado pela barreira, ter recebido a bicuda do Kizaru, e com certeza enfraqueceu o Luffy bastante. Contudo, o Kizaru, pelo menos, além de conseguir trocar golpes com esse Luffy debilitado, ele conseguiu ali se manter em pé de igualdade com o Luffy no modo Snake Man. E aqui sim, o Luffy não estava demonstrando estar tão debilitado, pelo menos não aparentemente. Isso aqui foi antes dele engolir o laser e passar pela barreira. Então eles estavam se demonstrando aqui em pé de igualdade. Até o Kizaru, né? Ele decidiu pegar distância e sair do campo de visão do Snake Man. Mas até então, eles estavam equilibrados em força. E no caso do Rob Lucci, o Rob Lucci, desde o início da luta dele com o Luffy, ele se demonstrava estar pareado com o Gear 5 100%, que aqui, né, tinha acabado de iniciar a batalha, não tinha sofrido nenhum debuff e tinha começado em pé de igualdade, tanto que ambos aqui se arremessam para longe e demonstram estar pareados pelo menos em força bruta até aquele momento. O Rob Lucci depois, ele conseguiu, como eu já falei para vocês, trocar golpes com o Zoro no modo Rei do Inferno, o que também não é um feito ruim. Vamos lembrar que o Zoro nesse modo, ele conseguia aguentar o King, conseguia trocar golpes com o Kaido, conseguiu fazer muita coisa lá em Onigashima. E o Rob Lucci aqui trocou golpes com o Zoro de forma casual, tá ligado? Ambos, claro, não estando 100%, devido que passaram a noite inteira lutando contra os Serafins, mas se demonstrando em pé de igualdade, assim como o Lucci se demonstrou contra o Luffy, né? Ou seja, o Rob Lucci se demonstrando ser muito forte. E tipo assim, vamos lembrar também que quando os Serafins estavam lutando contra o Rob Lucci e o Chapéu de Palha, o Rob Lucci só na forma híbrida normal demonstrava estar em pé de igualdade com o Gear 4 Boundman, né? Ele e o Luffy, eles conseguiam lutar e acertar o S-Shark, o S-Bear, de forma equiparada, né? Ambos arremessando ele para longe, conseguindo acertar ao mesmo tempo. Então, o Rob Lucci, forma híbrida normal, se demonstrava estar em pé de igualdade com o Boundman, e na forma desperta, conseguia trocar golpes com o Gear 5 base. Então, assim, em questão de força bruta, o Rob Lucci, ele leva. Pelo menos via feitos, ele acaba levando.
já que, como eu já mostrei para vocês, o Kizaru ele não teve chance de trocar golpes ou tipo assim, de reação contra um Gear 5 100%, enquanto o Robilut ele teve. Então, obviamente, o Robilut tem mais força bruta. Iniciando com resistência, vamos aqui porque é também um quesito um pouco polêmico, só que vamos lá. A gente sabe que em Egghead o que o Kizaru mais fez pro Luffy foi apanhar. O cara foi transformado em panqueca junto do Jay Garcia, foi arremessado para longe no navio da marinha, explodiu no navio da marinha e depois ficou caído no chão, ferido, como a gente pode ver nessa cena daqui e também essa cena, né? E também nessa daqui, você percebe que o Kizaru tá ferido, tá aí triste porque matou o Vegapunk, mas enfim, ele tá ferido. Aí a gente também percebe que o Kizaru ele acaba sofrendo danos nessa cena daqui, que vão poder ver agora, que foi a cena do White Star Gun, ele acaba recebendo o one shot. E tipo assim, o Kizaru ele também acaba sangrando com um único aperto do Luffy, como eu falei para vocês, né? No caso do Luffy sem Haki do Rei, ele acaba sangrando. E outra cena que o Kizaru acaba sendo humilhado aqui, né? É quando ele toma esse socão do Luffy em cheio e ele é arremessado para longe. No caso, ele resiste a todos esses danos, consegue continuar lutando, só que fica nítido, né? O quão inferior ele é ao Luffy. Ele acaba aguentando esses danos, ele consegue resistir. O único dano que o Kizaru não conseguiu resistir é, obviamente, o White Star Gun, que deixou ele até brevemente nocauteado. Enfim, sobre o Robilut. Vamos lá, sobre o Robilut. Durante sua luta contra o Luffy, o Robilut ele acabou recebendo vários golpes nomeados do Gear 5 com Haki do armamento básico. Ele demonstrava sentir dor, demonstrava sofrer danos, só que ainda assim, recebendo esses golpes nomeados com Haki do armamento do Gear 5, sendo jogado para longe de um canto para o outro, o Robilut ele sempre, ao menos, logo em seguida, ele conseguia se levantar, sentar com ossos quebrados ou coisa do tipo. Ele conseguia ser jogado em vários edifícios, mas se levantava e tinha fôlego para continuar lutando. Só que ele tipo assim, ele foi nocauteado, né? Quando o Luffy, em alta velocidade, assim como aconteceu com o Kizaru, né? O Luffy em alta velocidade, ele pega impulso e consegue aqui acertar o Robilut em cheio, que faz até o Robilut desmaiar momentaneamente. Só que em menos de 1 minuto depois, o Robilut ele já aparece em pé, demonstrando um grande feito de tenacidade do nosso queridíssimo Leopardo. E após ele conseguir ficar lutando contra os Serafins a noite inteira junto dos Chapéus de Palha, vamos lembrar disso, o Robilut ele luta contra o Zoro e recebe esse golpe aqui do Zoro, né, com o modo Rei do Inferno, até sair Haki do Rei, um golpe nomeado em cheio, que faz o Robilut sofrer um dano do caralho. Só que ele não perde a consciência e ainda consegue continuar lutando, né? Tanto que o Zoro fala que o Robilut ainda não caiu, significando que o Robilut ele ainda não foi derrotado, ele ainda estava de pé. Apesar do Jinbe falar que o Zoro venceu, o Robilut ainda estava de pé. Ele recebe um socão do Jinbe com Karate Tritão. Só vamos lembrar aqui também uma coisa: o Jinbe, com os seus golpes do Karate Tritão, ele conseguia fazer isso daqui com a Big Mom, né? Vamos lembrar aqui uma coisinha: e com um golpe do Karate Tritão, o Jinbe conseguia acertar a Big Mom em cheio e jogar a Mama por vários metros de distância. Só que o Robilut foi acertado por esse mesmo Jinbe. Tipo assim, ele conseguiu se defender e se manter consciente, né? Mesmo após também ter recebido um corte do Zoro em cheio. Aqui vamos aqui, né? Quem é mais resistente? Robilut ou Kizaru? E a resposta é o Robilut. Por que? Vocês devem estar se perguntando. Porque assim, na teoria, o Kizaru recebeu um socão do Luffy com o Haki do Rei e depois se levantou. Só que a questão é, o Luffy que deu o golpe com o Haki do Rei no Kizaru, ele já estava no limite da forma e ele já estava muito enfraquecido. Como eu falei para vocês, nessa cena daqui, o Luffy mal fez o Kizaru sangrar, tá ligado? Quando ele estava com seu poder
não 100%, tá ligado? Só que quando ele recupera o poder, ele com um único aperto já conseguia fazer o Kizaru sangrar e ficar preso, e transformar ele em panqueca e tudo e tal. Demonstrando que quando ele deu esse soco daqui, como o próprio Kizaru fala, o Luffy já estava no limite de suas forças, demonstrando que o Chapéu de Palha já não estava 100%, e por isso, né, que o próprio Luffy ele acaba buffando, aumentando sua massa muscular, adicionando Haki do Firmamento e Haki do Rei, para dar o White Star Gun em cheio para tentar nocautear o Kizaru, coisa que ele fez momentaneamente, mas que não durou muito tempo, né, que o Almirante depois até se levantou. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque assim, o Luffy, como eu já falei, estava no limite da forma. E quando o Luffy não estava no limite da forma, né, quando ele estava no Gear 5 base, ele conseguia isolar o Kizaru com socos básicos de Haki, fazer até o Almirante ele receber um socão na cara e depois ficar ali com a dor de cabeça, como vocês podem ver aqui, né? Ele segurando no rosto dele por causa da pancada. Fazer o Kizaru ficar sangrando com um único aperto e também aqui ser esmagado, virar panqueca e ser jogado no navio no navio da marinha e ficar lá caído no chão, completamente acabado, né? Já que o Kizaru aqui ele pede para deixá-lo descansar depois de tanto apanhar. Só que no caso do Rob Lute, vamos lá. O Rob Lute ele recebia golpes nomeados do Luffy? Sim, recebia. Só que ele não caía. Ele recebia todos esses golpes, sangrava e ele continuava lutando. Tanto que, mesmo sendo jogado em vários edifícios, o Rob Lute ele simplesmente se levantava, muitas vezes que nem essa cena aqui, ó, sem nenhum arranhão, e continuava lutando. É claro que o Luffy conseguiu desmaiar o Rob Lute nessa cena, só que vamos aqui. Esse aqui foi um soco do Luffy no Gear 5 100%, que se impulsionou, ou seja, ele teve ali o fator da aceleração. O próprio Kizaru ele fala que a aceleração aumenta a força é a aceleração, né? Porque assim, deixa eu mostrar aqui pra você rapidinho. Capítulo. Não, saudades, Opec. Bom, você não tá mais aqui pra eu acessar seu site e mostrar essas coisas. Aqui, ó, nesse capítulo daqui, o capítulo 1092 de One Piece, o Kizaru ele fala o seguinte, enquanto eu vou explicar pra vocês. O Luffy aqui pega a aceleração, vai do Gear 5 100% e dá um socão que sim, nocauteia o Rob Lute. Só que é importante frisar, e que o próprio Almirante ele acaba falando, que a aceleração é poder. Ou seja, quanto mais você acelera, mais forte é o seu golpe. E o Luffy aqui se acelerou e acertou o Rob Lute em cheio. Só que adivinha, logo em seguida o Rob Lute levanta sem nenhum arranhão, né? No caso sem danos aparentes e pronto para continuar lutando. E mais atualmente no mangá, ele aguentou um corte do Zoro com o Haki do Rei em cheio, o próprio Zoro dizendo que ainda o Rob Lute não caiu, não foi derrotado. O Rob Lute se manteve consciente após esse corte. E logo em seguida também ele recebe um socão do Jinbe, que já tinha feito a Big Mom, sofreu um certo dano. Um socão do Jinbe que fez a própria Yonkou recuar, tá ligado? Então assim, o Rob Lute, pelo menos pra mim, ele demonstrou ter feitos ali de resistência melhores, tá ligado? Até porque, diferente do Kizaru, que foi jogado pra longe, ficou ali com dor de cabeça, coisa e tal, foi transformado em panqueca e randomizado pelo Luffy Gear 5 base, o Rob Lute recebia esses mesmos golpes nomeados e, tipo assim, ele se levantava rapidamente, né? Ele recebeu um golpe com aceleração do Luffy, né? Um golpe com aceleração, e logo em seguida se levantava. Recebeu um corte do Zoro em cheio no modo Rei do Inferno, mas estava de pé. Recebeu um socão do Jinbe, que já tinha afetado a Big Mom, mas estava de pé. Então, assim, o Rob Lute, para mim, ele demonstrou feitos de resistência melhores. Tanto que você nota aqui, ó, que ele ia atacar o Zoro e o Jinbe. Só que o Jinbe foi mais rápido, né, já que o Rob Lute já estava debilitado, e conseguiu jogar ele para longe, né? Essa questão de resistência realmente é muito debatível.
Eu entendo se vocês não concordarem, mas enfim, para mim, pelo menos, Rob Lute tem feito de resistência melhores. Falando agora sobre a velocidade e agilidade de ambos, vamos aqui. Então, essa questão de velocidade e agilidade, velocidade é até um pouco questionável, porque na teoria é pro Kizaru ser mais rápido, por causa do fato da fruta dele permitir ele se acelerar e tudo e tal. Só que aí que tem um negócio, né? Vamos aqui. Você quando o Kizaru. Quando o Kizaru, ele se movimenta na velocidade dele de locomoção, tá ligado? E tenta ir para a direção de alguém, tenta acertar alguém, devemos lembrar o seguinte. Ele consegue ser interceptado. Ok? Já começa por aí. O Kizaru, ele sim, pode ser interceptado nas suas formas de luz. Como já aconteceu nessa cena daqui com o Barba Branca velho, debilitado. Vamos lembrar disso, né? Porque isso é uma coisa que poucas pessoas lembram. E também o próprio Luffy, ele também consegue interceptar o Kizaru. Eu só vou ter que pegar aqui o capítulo para vocês lerem. Esperem um pouquinho. Capítulo acho que 1107 de One Piece. Deixa o capítulo aqui carregar que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente, o Kizaru, mesmo quando ele vai tentar se locomover para chegar em alguém, ele sim pode ser interceptado. Eu acho que eu vou pegar aqui na site aqui. Acho que vai ser até melhor. Mas deixa eu ver aqui se nesse vai. Aqui já tá carregando. Tá. Mas não é o capítulo 1107 não. O capítulo acho que 1108 de One Piece. Vai ser até melhor. Já carregou aqui tudo. Pronto. Vocês conseguem perceber aqui, ó. Nessa cena daqui. Que o Kizaru, ele vai começar a se locomover da mesma forma que aconteceu aqui nessa cena do Barba Branca. Só que o Luffy vai e intercepta ele. Mostrando que o Kizaru sim pode ser interceptado em sua velocidade de locomoção. Ou melhor, pode ter pessoas que se movem mais rápido do que o Kizaru e conseguem aplicar glitches nele, como já aconteceu em várias cenas, como o Luffy aqui também, mas aqui mais no caso de agilidade, né, velocidade de combate, o Luffy intercepta o Kizaru, e etc. O Kizaru sim, ele pode ser interceptado pelos personagens de One Piece. Mas vamos aqui. Quem é mais rápido? Ele ou o Rob Lute? A questão é que o Rob Lute sim é mais rápido na questão de combate. Porque vamos aqui. O Kizaru, ele tomou Speed Blitz e muitas vezes pelo Luffy. Né? Ele não conseguia reagir aos golpes do Luffy, como vocês podem ver aqui nessa cena. Ele não conseguia reagir aos golpes do Luffy. Ele já foi preso e segurado pelo Luffy 100%. E até pelo Luffy nerfado, né? Vamos lembrar aqui que o Luffy nerfado conseguiu agarrar o Kizaru sem ele ter reação, né? Sem ele conseguir perceber o Luffy ali chegando e agarrando ele. Ou seja, sim, o Kizaru ele consegue ali ser pego pelo Luffy no Gear 5, coisa que não aconteceu no Gear 4. Vamos lembrar disso, que o Kizaru no Gear 4, durante a luta deles, ele conseguiu ser mais rápido aqui que o Gear 4. Beleza, ponto pro Kizaru. Contudo, o Rob Lute, ele é sim mais rápido, porque diferente do Kizaru que tomou Speed Blitz várias vezes pro Luffy, inclusive, o Rob Lute, ele conseguia aqui, ó, por exemplo, nessa cena, se esquivar do Luffy a queima-roupa dele, que estava bem na frente dele na forma gigante na hora, e o Rob Lute simplesmente conseguia se desviar, sendo mais ágil que o próprio Luffy. Como também nessa cena daqui, eu vou mostrar para vocês, e apesar do Luffy estar aqui brincando, fica nítido que o Luffy é mais rápido que o Rob Lute, só que o Rob Lute ele conseguia aqui, querendo ou não, lutar contra o Luffy como ele lutou nessa batalha, sem tomar Speed Blitz que nem o Kizaru ele costumava tomar, se demonstrando aqui ser um pouco mais rápido que o Kizaru, só que assim como o Almirante, inferior ao Gear 5, mas não tão inferior ao ponto de tomar Speed Blitz à torta e à direita. Temos também aqui o Rob Lute, ele conseguindo se manter em luta com o Zoro, que, querendo ou não, é um bom feito, né? Porque se o Zoro fosse muito mais rápido que ele, o Zoro só daria blitz e acabou, e não, eles trocavam golpes de igual para igual. E assim, pelo menos para mim, nessa cena daqui, ó, já prova uma coisa. O Rob Lute conseguindo se desviar,
enquanto, por exemplo, nessa cena daqui, o Kizaru só nota o golpe chegando e toma ele na boca, né? Como vocês podem ver aqui, é só comparar ambas as cenas. O Kizaru sendo arremessado sem mais nem menos, e o Rob Lute queima a roupa do Luffy, né? Vocês podem até perceber aqui, ó, da onde ele sai onde o Luffy acaba de morder, ele consegue ser mais rápido e sai daí. Tudo bem que é usando o soro, só que querendo ou não, é uma técnica dele, então tá valendo. Agora vamos na questão de potência de ataque, o que é algo bem interessante, né? Sobre o AP dos dois personagens. Eu já expliquei em vídeo que o Kizaru tem 3 estados de chute. O estado mais básico, que é o estado mais fraco do chute do Kizaru, que é quando ele não consegue, por exemplo, nocautear o Frank, onde ele apenas chega em um personagem e mete um bicudão na velocidade da luz. O que não é ruim, né? Vamos falar aqui que não é ruim. Só que, por exemplo, o Frank, ele não é um personagem nível primeiro comandante. Ele é, no máximo, um personagem nível Tobiropo, e que o Kizaru não conseguiu aqui nocautear. Beleza. O segundo nível de chute do Kizaru, por assim dizer, é quando o Kizaru ele parte de uma determinada distância com Yata no Kagami. Vocês conseguem perceber aqui. Ele parte de uma determinada distância e em alta velocidade ele vai vindo e dispara um chute. E tudo bem, também não é ruim. E temos o chute final do Kizaru, por assim dizer, que é o seu chute de aceleração, onde ele também usa o Yata no Kagami, né, que é esse caminho de luz que ele faz, se acelera ali dentro, e então ele consegue fazer o chute de aceleração, que teve o seu maior feito de AP, tirando o Luffy do Gear 4. E sim, o Kizaru tirou o Luffy do Gear 4, porque o Luffy toma um chute aqui, e você percebe que ele aqui, ó, tá no Gear 4 ainda, e quando o Luffy vai na direção da barreira, ele vai saindo do Gear 4. Então sim, esse aqui é o maior feito de AP do Kizaru. Só que, entre ele e o Rob Lute, quem tem o maior AP? E por que eu não falei o feito do Rob Lute ainda? Porque vamos aqui. Vocês se ligaram nos 3 estados do chute do Kizaru. Vamos falar do segundo, né? E como eu expliquei para vocês, é quando ele se acelera, ele vai em alta velocidade. E nessa cena daqui, quando ele vai em alta velocidade, ele acaba batendo de frente com o Sentomaru, né? Onde ele vai, atinge a defesa do Sentomaru e joga ele para longe. Vocês perceberam aqui, né? Ele conseguiu ali jogar o Sentomaru para longe. Só que vocês notaram que o Sentomaru ele toma esse chute em alta velocidade do Kizaru e sai de boa, que é o chute do Kizaru estado 2, sem ser o de aceleração. O Sentomaru sai de boa. Agora, o que dói em muitos fãs do Kizaru, e sim, quando eu falo isso aqui, muitos fãs do Kizaru ficam se doendo. Quando o Rob Lute ele vai para cima do Sentomaru, o próprio Sentomaru ele afirma que ele se defendeu. E tipo assim, na tradução BR, tinha falado que ele precisava se defender apropriadamente. Só que quando você compara essas cenas daqui, tá vendo essa cena daqui que ele toma o chute e essa cena daqui, vocês notam que é a mesma defesa, não muda em nada. Ou seja, o Sentomaru se defendeu, só que o Rob Lute conseguiu, repito, conseguiu quebrar a defesa do Sentomaru. E eu afirmo aqui que o Rob Lute tem um AP muito maior que o Kizaru, mesmo com o chute de aceleração. Porque observem aqui, o Rob Lute ele usa um golpe que é uma variação do Shigan, né? Como a gente sabe, o Rob Lute ele usa o Rokushiki para lutar, né? E graças a essa técnica ele conseguiu quebrar a defesa do Sentomaru. Só que se vocês estão ligados nas técnicas do Rokushiki, o Shigan é uma técnica básica. Não é uma técnica, tipo assim, de alto escalão. Não. É uma técnica que até vice-almirantes e agentes iniciantes possuem. Né? Como vocês podem ver, é apenas a pistola de um dedo. Quando o Rob Lute ele quebra a defesa do Sentomaru, ele usa uma variação do Shigan na sua forma desperta, que é o Handgun, que basicamente é a arma de uma mão, onde ele consegue quebrar a defesa do Sentomaru, que não foi quebrada com um chute em alta velocidade do Kizaru. E isso aqui é um feito impressionante, por quê?
A gente sabe que a técnica suprema do Rokushiki é o Rokuougan, né? Como todo mundo já deve saber. É o Rokuougan. E, tipo assim, o Rob Lute, ele quebrou a técnica de defesa do Sentomaru com, na teoria, uma técnica básica do Rokushiki. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Deixa o site aqui carregar. Mas, enfim, ele quebrou a defesa do Sentomaru com a técnica básica. Aí você pode estar falando, Knight, tudo bem. Só que o Kizaru, ele tirou o Luffy do Gear 4. Ou seja, é um feito muito melhor do que esse do Rob Lute. Só que, jovem Padawan, você não está me entendendo uma coisa. Uma técnica básica do Rokushiki, como a gente já sabe que é o Shugan, não se compara ao Rokuougan, que é a técnica suprema. Ou seja, eu quero que vocês analisem o seguinte aqui comigo, tudo bem? Analisem o seguinte. O chute de aceleração do Kizaru, que é o chute máximo dele, tirou o Luffy do Gear 4. Beleza. Só que, por assim dizer, o chute mediano não quebrou a defesa do Sentomaru. Ok também. Coisa que o Rob Lute, repito, o Rob Lute, com a técnica básica do Rokushiki, conseguia fazer. Uma técnica básica, que não é a técnica mais forte. Entenderam? E detalhe, o Rob Lute, se vocês duvidam ainda da força dele, vamos lembrar que ele conseguiu dividir a mesma força e potência do Luffy. E ambos se jogavam para longe, com a mesma força e a mesma potência. Ou seja, o que eu estou afirmando para vocês aqui é o seguinte. O Rob Lute tem sim um AP maior que o do Kizaru. Porque mesmo que o Kizaru ele tenha tirado o Luffy do Gear 4, a gente não viu o Rokuougan da forma desperta, que é muito mais forte que da forma híbrida, e também a gente não viu o Rob Lute ele utilizando suas técnicas máximas em algum personagem. Porque contra o Luffy, ele não conseguiu utilizar. Contra o Zoro, também não. Porque a maior parte da luta do Zoro foi off-screen. Só que assim, a gente já tem uma noção que se uma técnica básica é mais forte do que um chute em alta velocidade do Kizaru, a técnica máxima do Rob Lute, o Rokuougan, na forma desperta, deve ser sim mais forte que o chute de aceleração. Entenderam? Até porque o próprio Rob Lute ele se empatava com o Luffy em força e potência. Entenderam? Então, para mim, fica nítido que, em questão de potência de ataque, o Rob Lute se escala como superior. Pelo menos para mim, tudo bem? Agora vamos aqui para outro atributo, que é o atributo de Haki. Em questão de Haki do armamento, por exemplo, o Rob Lute também é mais forte que o Kizaru. Vamos aqui para as cenas, tudo bem? Como todo mundo sabe, lá em Marineford tem aquela famosa cena dos 3 almirantes defendendo o terremoto do Barba Branca, onde muita gente fala que o Kizaru ele então tem o mesmo nível de armamento que os demais almirantes. Só que isso é uma grande falácia, beleza? É uma grande falácia. Vamos lembrar aqui uma coisa para vocês. Tem uma cena lá em Marineford que o Marco ele não consegue acertar o Akainu, mesmo utilizando o Haki do armamento, e sim, batendo no Akainu. Tudo bem? Batendo no Akainu, desculpa. Batendo no Akainu. E, assim, o Kizaru ele foi acertado não só pelo Marco, como também ele foi acertado pelo Sentomaru. E sangrou pro Sentomaru. Isso, né, em questão de Haki do armamento. Por quê? Eu vou aqui pegar as cenas para vocês. Me deem só uns minutinhos. Pronto, eu peguei aqui as cenas para vocês. Vocês notam que aqui, ó, vou explicar melhor. O Kizaru, ele é atingido pelo Marco e logo em seguida ele é jogado para longe e explode no chão. Ou seja, o Haki do armamento do Marco já conseguia pegar o almirante. Beleza? Coisa que o próprio Marco com o Vista não conseguiam fazer. Né? Eles acertaram o Akainu. Vocês conseguem ver aqui, ó, o An, que é a mesma é uma onomatopeia parecida. Não é a mesma, mas é parecida. Ambos se acertam aqui. Só que o Akainu,
ele não é danificado, pelo contrário. O que já prova uma clara diferença de haki, né, entre os almirantes, demonstrando que para você ferir pelo menos o Akainu, você tem que ter um haki ou mais forte ou do mesmo nível, coisa que aconteceu aqui com o Kizaru. O Kizaru também acaba sangrando por Sentomaru, o que só demonstra que seu nível de haki não é igual aos dos demais almirantes, porque vamos lembrar também aqui uma coisa. Lá em Dressrosa, o Doflamingo, quando tenta acertar o Luffy, ele acaba falando que o haki do Luffy ele ganha as características de sua fruta. Ou seja, quando você tem um haki muito forte e mais forte do que o seu oponente, o seu haki ele anula a capacidade de anular o do seu oponente, né? Tipo assim, na real, vou explicar melhor para vocês. Isso é um pouco complexo. Mas assim, o haki do Luffy, como era superior ao do Doflamingo, manteve as propriedades da fruta, coisa que o haki do Doflamingo deveria permitir ele a tocar o corpo real do Luffy, né? O próprio Rayleigh acaba explicando isso, que o haki ele permite tocar no corpo real das pessoas. E pelo haki do Luffy naquela hora ser mais forte do que o do Doflamingo, o Doflamingo ele ainda era afetado pelo corpo emborrachado do Luffy, que anulava os impactos do seu golpe, mesmo utilizando o haki. Entenderam o que eu falei? Agora, enquanto nós temos o Kizaru, que sangra por Sentomaru e não tem capacidade sequer para, por exemplo, trocar golpes com o Luffy no Gear 5 100%, e pelo contrário, ser isolado por esse Luffy, sem mais e nem menos, o Rob Lute, ele conseguia trocar golpes com o Luffy. Aqui, vocês veem aqui o haki do armamento deles colidem, e também o Rob Lute, só com o seu haki de armamento, vamos lembrar disso aqui, ele conseguia bater de frente com o Zoro, né? Vou pegar aqui a scan para vocês verem. Cadê a scan? Aqui, ó. Pronto, achei. Vocês conseguem ver aqui que o Rob Lute bate de frente com o Zoro, que estava usando o haki de armamento nas espadas. Você vê que o Rob Lute também bate de frente com o Zoro no modo Rei do Inferno, o que só demonstra que o haki do armamento do Lute é mais forte. O Kizaru, ele pode ter sim o haki de armamento avançado pela capacidade de criar barreiras, só que em questão de ter uma armadura de haki mais forte e um haki mais forte, mesmo não sendo avançado, o Lute possui. Em questão de haki da observação, é muito variado. Aí vai na opinião de vocês, qual vocês acham que tem a melhor, né? Enfim, olhando aqui o geral, nós temos que o Rob Lute, ele conseguia trocar socos com o Luffy Gear 5 100%, coisa que o Kizaru não demonstrou e na verdade se demonstrou ser inferior ao Gear 5 100%. O Rob Lute conseguia tancar golpes com aceleração do Luffy no Gear 5 e em poucos segundos ele voltar de pé, tancar golpes do Jinbei que já feriam a Big Mom e também um corte do Zoro com o haki do Rei, coisa que o Kizaru era humilhado pelo Luffy no Gear 5 e com um simples aperto foi paralisado, sem ter muita reação. O Kizaru tomou Speed Blitz do Luffy no Gear 5, coisa que o Rob Lute ele conseguia trocar golpes e acompanhar sem tomar Speed Blitz. Em questão de potência de ataque, nós temos que o segundo chute mais poderoso do Kizaru é inferior a uma técnica básica do Rob Lute desperto. E em questão de haki, pelo menos do armamento, o Rob Lute demonstrou ter feitos bem melhores que o Almirante. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está toda a minha opinião do que eu penso assim dessa batalha. Eu sei que é muito polêmico. Isso aqui não é um vídeo de 1º de abril. É realmente o que eu penso. E eu acho que se os dois lutassem 100%, Rob Lute venceria com, no máximo, extrema. E no mínimo, alta, porque eles são sim próximos em poder. Só que o Rob Lute, pelo menos em questão de feitos, se demonstrou ser mais forte do que a fraude da Marinha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.